Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos. Mais uma quinta-feira, quinta de Evangelho, quinta de melhorar a psicosfera, de falar de coisas boas, melhorar nosso otimismo sobre a vida, sobre as coisas. Né, Iris? Iris ali apanhando do computador, como sempre. Não, eu tô apanhando dessa vez do mousepad. Trocaram, botaram um novinho aqui, mas ó... Mas não é assim, é assim. Tá bom, não. Mas não tá funcionando, não. Ó, tá ruim. É melhor o antigo. Boa tarde, queridos ouvintes. Você me perturba. Tá vendo quando ele vem, ele me perturba mais? Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Ele vai trazer para mim. Obrigada. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Léo aqui salvando o dia. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje não é Yasmin convidadas, hoje o Hernani veio. É uma alegria quando ele vem. Eu queria dar os telefones para vocês participarem. Telefone fixo aqui, 33861400. Sheilinha está lá maravilhosa para atender. WhatsApp da rádio, 984867633. 984867633. Você pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP. Aproveita, curte, compartilha o nosso vídeo que está lá, coloca a sua mensagem que a gente vai ler aqui. Ou você entra no YouTube, né, no canal da rádio, que também a gente está ao vivo. Aproveita, dá o seu like. É muito importante. Eu digo que divulgar o Espiritismo também é uma forma de caridade. Então é muito importante para a rádio, é muito importante para o programa, é importante para o planeta. Olha, eu tenho visto tanta gente querendo apagar Jesus da Terra, querendo apagar, né, a beleza do Evangelho, querendo nos privar dessa bênção que é os ensinamentos de Jesus, que nunca foi tão necessário divulgar o cristianismo, divulgar a doutrina espírita, divulgar o Evangelho, né, de uma forma geral, como a gente está precisando hoje. Concorda, né? É a única vacina contra o mal. Não vai ter outra. Só tem uma vacina no Evangelho. Não é? Que é o registro da vinda de Jesus e a interpretação correta de tudo que ele falou. E que nos cabe, porque no fundo, o Evangelho é um manual de conduta para te ensinar a evoluir espiritualmente. E eu acho que isso é o que mais incomoda. Por ser um manual de conduta para você evoluir espiritualmente, quem não está afim de evoluir espiritualmente não quer um manual de conduta. E nem quer que o planeta evolua. E não quer que o outro evolua, porque não quer que o planeta evolua. Então, uma coisa que eu falei aqui, acho que na semana passada, a luz do outro incomoda quem está nas trevas. Então, assim, quando uma pessoa ela tem virtudes, só o fato dela estar do lado dela, apresentando as virtudes dela, ela está expondo quem tem defeitos, né? Então, e isso incomoda. Então, a gente passou a transformar as virtudes no vilão. Então, se hoje você é uma pessoa que tem virtude, você é um carola, você está ultrapassado, você... É o opressor. É o opressor, né? Se você não tem problema, você é o opressor. Então, a gente precisa realmente, é claro, existem pautas importantíssimas, né, que a gente precisa estar atento, mas a gente precisa estar muito atento ao que essas pautas estão ligadas, né, e mais atento do que nunca aos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Então, hoje o Mestre não é Jesus, é Paulo, né? Paulo, nessa passagem de Emmanuel, qual é o capítulo mesmo, irmão? 131, do Vinha de Luz, Consciência. Essa passagem, Paulo, ele está falando para os diáconos, para os bispos, mas a gente pode pegar isso aí e trazer para a nossa vida, né? Que somos discípulos, hoje nós somos discípulos do Cristo. Então, vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre.
Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos, a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhes essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. E aí, Hernani, difícil, hein? Hoje vai ser difícil. Não, acho que eu acho que é fácil quando você faz uma analogia e uma visão de que tudo que foi registrado dentro da Bíblia, do Novo Testamento, das cartas de Paulo, no Apocalipse de João, tudo que foi registrado e que nós passamos nos concílios, revisamos nos concílios e temos hoje como base, né, do cristianismo no planeta, teve uma influência muito grande do plano espiritual. Então nada foi posto ou continuou dentro dos evangelhos por acaso. Hernani, a Bíblia é evangélica, é diferente da católica, que é um pouco diferente da protestante quando fundada. Pode ser, mas a essência e a base é a mesma. Então, há 2000 anos atrás, isso aqui era um bom manual de conduta. Por quê? Pensa pelo plano espiritual. Caberia ainda um homem ter 10 mulheres, ou uma mulher ter vários homens? Não cabe mais. Por quê? Porque são espíritos, né, no plano espiritual, sem né, os gêneros masculinos e femininos, que em cada encarnação tem a oportunidade de vir para quê? Para receber outros espíritos e educá-los. Essa é a base. A base é a educação espiritual. Então, dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, mais ainda se faz necessário ver qual é a conduta da pessoa. Um manual de conduta. Não só familiar, mas também institucional. Então, o que Paulo fala ali é, se a gente está lançando uma religião nova, se nós estamos buscando pessoas que vão defender que eles tenham características espirituais semelhantes ao do nosso mestre, ou o que está descrito no Evangelho. Isso no início da conversão. Por quê? Porque eu preciso de líderes que acreditem, que vivam aquilo que o mestre trouxe. É porque você não pode pregar uma coisa e fazer uma completamente diferente. Completamente diferente. Só que hoje, quando você olha a religião do tamanho que está no mundo, o cristianismo do jeito que se difundiu, acho que mais de 1/3 do planeta é cristão e 3/4 rezam para o mesmo Deus. Você está trazendo pessoas para essa conversão. Na época, você estava recrutando pessoas para liderar a igreja. O recrutamento de pessoas é diferente. E de onde vem a característica de cada um de monogamia, de não beber, de vencer alguns vícios? Vem do espiritual. Mas eu acho interessante, ele não fala que não beber, ele falou não ser muito amante. Não ser muito amante, mas... Ele está falando sempre dos excessos, as pessoas confundem em tudo a abstinência com os excessos, né? Tem uma passagem do Irmão Sol e Irmã Lua, eu sei que é um filme, óbvio, né? Mas que fala sobre Francisco de Assis, e tem uma passagem que o diretor, né, o roteirista, ele foi muito, muito feliz nessa passagem, porque um dos discípulos lá, dos franciscanos, ele fica assim, perdoa, Senhor, eu sou um pecador, perdoa, Senhor, eu sou um pecador, e fica batendo no peito. E aí Francisco de Assis chega perto dele e fala assim, para de ficar gritando isso, ele já te ouviu da primeira vez, não precisa ficar repetindo isso. Aí ele fala, não, eu consigo passar pela fome, eu consigo passar pela miséria, eu consigo passar pela chuva, pelo frio,
mas tinha horas que eu trocaria tudo para estar deitado ao lado de uma mulher, né? Ter o calor de uma mulher. E aí Francisco de Assis fala assim, ué, quem disse que você não pode fazer isso? Imagina, o mundo ia acabar, né? Vai, mas seja um bom marido. Existem muitas maneiras de honrar a Deus e não é só... Você vai continuar sendo meu discípulo, não precisa ser o franciscano, né? Então, naquele momento, ele coloca ali o problema e aí ele vai andando e ele fala, mas case-se, seja um bom marido, seja um bom esposo. Então, naquele momento, ele coloca ali que a questão não era o sexo, na verdade. Não, mas na verdade eu estou indo um pouquinho abaixo dessa avaliação. Ainda não estou falando do manual de conduta. Eu estou falando o seguinte, como que você recruta naquela ocasião que não existia o cristianismo ainda no mundo, pessoas que têm características cristãs nativas, né, naturais, para liderar a sua igreja? Sim. É o Espírito. Sim, claro. Ainda não tinha o Evangelho, eles estavam pregando pela primeira vez, eles estavam estudando, estavam fundando as novas igrejas. Então, na realidade, quando Jesus vem, e aí o filme que você está falando é do Franco Zeffirelli, né? Uhum. A gente, Irmão Sol, Irmão Lua. Agora tem uma obra que é Francisco de Assis, né? Que você conhece também. Miramês. Miramês, espírita, que mostra ali esse detalhe. O que eles fizeram? Eles separaram os espíritos muito trevosos, os grandes líderes das sombras, colocaram numas cidadelas no plano espiritual e tiraram ele... Em forma de cruz, né? Em forma de cruz, que depois, quando eles encarnaram, trouxeram as cruzadas. Foi uma dor enorme pós-cristianismo. Então, eles ficaram fora do plano espiritual, mais ou menos eram exilados. 201 espíritos para encarnar com Francisco, né? Então, se eu não me engano. Mas quando Jesus veio primeiro, isso a gente está falando de Jesus. Quando Jesus veio, tiraram esses espíritos, colocaram nas cidadelas para eles não atrapalharem a obra, porque era muito importante os 33 anos. Os que estavam colados com Jesus, que são os discípulos dele, os apóstolos dele, as pessoas que conviveram com ele, inclusive Emmanuel, eram espíritos já com um certo preparo. E aí você vem, Emmanuel já era um espírito com preparo, mas... mas as condições... Mas escorrega, né? Então, mas ele escorrega por quê? Porque é aquela passagem do mancebo rico. Por isso que é difícil, é mais fácil... Um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no... Então, as condições materiais eram tão fortes para ele abrir mão do cargo que ele tinha, que era muito mais importante do que de Jesus, um carpinteiro órfão. Né? As condições de briga, é só a gente ler aí há 2000 anos que a gente vê. E é o que a gente vê hoje, né? Existem pessoas que acham que estão num cargo que tem poder, que tem tudo, e parte para cima de pessoas mais humildes, mas quando chegar no plano espiritual, ele vai ver que quem vai socorrer ele no final é uma dessas pessoas que provavelmente ele até prejudicou, né? Esse manual de conduta, no início da conversão, né, da fundação do cristianismo, era mais as características espirituais do que propriamente do que estudou no Evangelho aqui. Sim. Porque o Evangelho é a base da boa conduta espiritual. O nome do Evangelho deveria ser o seguinte, a base da conduta espiritual. O que você deve fazer para evoluir espiritualmente? Aí a gente está falando de física quântica, química, biologia, a gente está falando de tudo que está envolvido ao redor de uma encarnação, do que você evolui na encarnação, né, do que atitude você tem que ter para evoluir mais ou menos, os compromissos da lei de causa e efeito, tudo isso está envolvido dentro do que é o Evangelho. O Evangelho é um manual de conduta para a evolução espiritual, envolvendo química, física, biologia, física quântica, tudo que está ao redor do que você pensa, como você age, como as coisas acontecem, né? Para você ter uma evolução menos atarefada, né? Com muitas tarefas ruins, com menos escândalos, né? Já que o escândalo é inevitável, mas há de quem cometê-lo. Então é isso que eu acho interessante quando você viu que está registrado. O registro é para evitar grandes conflitos, grandes escândalos, grandes dores, grandes dissensões, porque na época era comum a falta de autoridade da mulher, de autonomia, mas você vê que ele já começa a criar um método que para o futuro vai ter um grande valor. Hoje a gente ele já sabia a importância da mulher no futuro, né? Né? Jesus, eu acho que é o único líder, né, entre todos os grandes líderes e profetas do passado, que dava uma representatividade ímpar à mulher. Tanto que ele aparece para ela, para mulheres primeiro, né? A mãe dele é o espírito hoje
mais venerado depois dele dentro do planeta, né? Todas as mulheres sempre tiveram um papel de destaque e de muito respeito dentro da vida de Jesus. Eu fico imaginando os discípulos, né? Por que Jesus apareceu para você e não para gente? Ué, mas né? eles falaram isso. Eles falam isso, né? Eles falam isso. Eu fico imaginando esse sentimento, não né? acreditaram nela justamente porque ele apareceria para você e não para nós. Né? Então, Jesus, ele reforça isso, e Paulo, né, coloca coisas também que vão proteger, né, em alguns momentos, essa condição que a gente tem hoje de evolução do planeta. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse guia de conduta aqui de Paulo, primeiro o que eu já falei aqui, ele fala 2 excessos. Né? Então, não é um guia, porque muita gente fala que a igreja é muito castradora, você não pode fazer nada. Ele não está dizendo isso. Não. Muito pelo contrário, né? Ele fala não ser muito amante. Ele não fala para você não ter lucro, ele fala não ter lucro desonesto. Então, esse guia de conduta, ele traz, o guia para você viver no mundo, na Terra. Nós, quando somos convidados a viver no mundo, nós somos convidados a viver no mundo e ganhamos ferramenta, ganhamos talentos para viver nesse mundo. Então, se você, por exemplo, tem talento do comércio, de conseguir dinheiro, de conseguir negociar, você pode fazer isso para quem não tem. Você pode fazer o dinheiro girar, você pode investir na universidade da pessoa que trabalha contigo, você pode investir na educação, você pode pagar um plano de saúde de alguém. Eu lembro uma vez que eu falei aqui, uma coisa que eu acho que a gente tinha que começar a criar esse hábito, quando vem no Outubro Rosa, que a gente começa a falar, né, do câncer de mama. Eu falo, gente, você já imaginou se a gente pegasse uma pessoa querida, uma pessoa que trabalha com a gente, uma pessoa que a gente sabe que ganha menos, que não tem um plano de saúde, e falasse assim, olha, todo ano em outubro eu vou te dar uma mamografia. Todo ano em outubro. A chance dessa pessoa morrer de câncer de mama é mínima, porque ela vai fazer um tratamento preventivo que ela, na comunidade, não está acostumada a fazer, que não dá para fazer na saúde pública, porque não tem volume, seja lá por que motivo for, mas você vai estar ali ajudando uma pessoa e mudando a consciência dela, porque ela vai ter essa consciência que ela vai passar para uma filha, que ela vai passar para... A gente vai mudando a consciência das pessoas que, às vezes, não tem noção da importância de determinadas coisas. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho uma querida que trabalhou muitos anos com a gente, muitos anos, e hoje ela está com a minha mãe, que é a Penha. E aí ela estava falando dos aniversários. Agora todo mundo fica falando que tem muita festa lá em casa, porque eu tenho muito neto e eu sempre faço aniversário. Eu falei, tu pegou essa mania comigo, né? Ela, quando foi lá para casa, ela não comemorava Natal, não comemorava as coisas. Eu falei, não tem nem árvore de Natal. Aí eu cheguei no primeiro Natal, na casa dela, com a árvore de Natal, com as lembrancinhas para botar na árvore, não sei o quê, e nós criamos uma tradição que ela passou para os filhos, para os netos, uma tradição familiar. Então, às vezes, a gente pensa assim... Quando você passa tradições, quando você passa importância, quando você passa, aquela pessoa passa para frente. A vida não pode ser só sobreviver. A vida tem que ser sobreviver, sobre criar laços de família, criar a importância das comemorações. Né? A coisa mais importante em cada encarnação é desenvolver sentimentos. Desenvolver sentimentos. E quando você cria essas tradições, gente, um povo que não tem passado, um povo que não tem cultura, que não tem história, que não tem herança no sentido de... Está me faltando a palavra, mas que não tem tradição... Né? É um povo raso, é um povo que dificilmente vai construir alguma coisa, um legado para as próximas gerações. Então, é óbvio que a gente vai mudando as tradições conforme a gente vai evoluindo, mas elas precisam existir. Você precisa honrar, né, pai e mãe, honrar antepassados, honrar os avós. Quem não honra pai e mãe não consegue encarnar numa família adequada. Uma vez, eu estava conversando, não sei com quem era, ela falou assim, não, porque meu marido quer passar, minha sogra já está mais velhinha, está doente, não sei o quê, e meu marido quer uma vez por mês, no domingo, ir almoçar na casa dela. Mas as crianças não querem ir, porque lá não tem nada para criança. E eu entendo, né? Eu falo, vai lá ver sua mãe. Eu falei, oi? Peraí, a criança só tem que ir se tiver um parque de diversão? Só tem que ir se tiver um escorrega? Não, você vai, sabe por quê? Porque a vovó te ama, porque a vovó é velhinha, porque você tem que ir lá,
porque a gente precisa, entendeu? Honrar as pessoas, né, da família. Vai lá, leva um desenho para a vovó. Não é para estar o tempo todo. A vida não gira em torno do seu filho, das suas crianças. Porque senão eles vão ser adultos que, na hora que ele tiver que sentar esperar numa fila, esperar no dentista, ele já não faz também, porque ele não sabe fazer o que ele não quer. Né? Ele não sabe lidar com frustração. Então não é assim. A gente está vendo essa geração assim agora. Porque é essa geração de que se não tiver um parquinho no restaurante, você não leva a criança para almoçar. Não, vai levar e ela vai ficar sentada ali almoçando, e quando acabar a gente vai embora. Algumas diversões são para ela, algumas diversões são em família. Então, a gente precisa, né? A gente foi muito para frente no mundo onde as crianças podiam tudo, onde não podia dizer não para nada, e agora a gente está vendo no que deu, e a gente agora está voltando. Olha, também não é bem assim. Algumas coisas eu preciso te dizer não, e amar também é dizer não, né? Então, amar também é dizer não para a gente. Então, em alguns momentos, é o que Paulo falava, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter uma postura que condiz com aquilo que eu prego. Eu vou errar. E eu digo para as pessoas, olha, se me ver errando, me avisa, sinaliza. Algumas pessoas vão me sinalizar e não vai ser verdade, vai ser só para te magoar, porque as pessoas fazem isso. As pessoas olham, às vezes por inveja, por raiva, e botam o dedo. O que a gente precisa é aprender a receber esse feedback e lidar com eles. Olhar para aquela pessoa e dizer assim, será que ela tem razão? Será que muita gente está falando a mesma coisa? Quando muita gente fala a mesma coisa, a gente talvez tenha que repensar. Não pode o mundo todo estar errado, só eu estar certa? E algumas vezes você fala assim, isso aí não é verdade, não foi isso que eu quis, e você deixa aquele feedback ali do lado, sem agredir o interlocutor. Então, a consciência limpa, né, a consciência pura, que é o móvel dessa palestra de Emmanuel, a gente vai ver que Emmanuel se apega nessa consciência, ela é importante. Por quê? Porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. As leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, se uma vez me falaram assim, olha, você quer saber se uma coisa, se você deve fazer alguma coisa, pensa se você pode contar para os seus pais. Porque se você não puder contar para os seus pais, provavelmente você não deveria fazer. Mas pensa primeiro, será que eu posso contar isso para o meu pai e para minha mãe, que são pessoas que me amam, que querem meu bem? Se eu não puder contar para eles, provavelmente é melhor não ter feito. Então, pensa quando você for fazer alguma coisa, se você acha que Deus concorda com isso, que Jesus concorda com isso, que está lá no Evangelho. Porque se a resposta for não, repensa se é tão importante para você criar esse débito, criar essa marca, criar porque tudo aquilo que a gente criar, que for contra a nossa evolução, a gente vai ter que resolver. Então, se você falar assim, eu vou resolver isso depois, é como se eu tivesse, assim, uma dívida de dieta. Olha, eu estou de dieta. Como se eu tivesse de dieta e eu tenho lá 40 minutos de aeróbico para fazer todo dia, e aí eu penso assim, tem ali uma torta de chocolate que eu quero muito, mas em vez dos 40 minutos, Iris, você vai ter que fazer 2 horas de aeróbico. Vale a pena comer o bolo e fazer 2 horas de aeróbico? A decisão é sua. Né? Ou eu não quero ir fazer o aeróbico e não posso comer mais nada hoje. É óbvio que eu estou dando um exemplo raso, mas se você parar para pensar, é o custo que você paga pelas suas escolhas. Então, quando você pensa assim, vale a pena eu entrar nessa briga, magoar alguém, sabendo que quem magoa está se comprometendo com a lei, não importa se está certo ou se está errado, ou era melhor abrir mão dessa discussão? É isso. É isso. Então, em tudo aquilo que a gente vai mergulhar, a consciência precisa estar limpa, que é a consciência do cristão, a consciência de quem está abraçando, né, os ensinamentos do Cristo na vida, vivenciando eles. Mas já chegou nos nossos comerciais. Não saia daí, com consciência limpa, que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está começando agora, a gente está falando sobre uma passagem de Paulo de Tarso, onde ele está falando como escolher os diáconos, né? Como escolher as pessoas que vão pregar o evangelho, cuidar da igreja. Mas, na verdade, o que Emmanuel traz para a gente é a consciência de quem vive o evangelho na sua essência. Não adianta nada a gente pregar que tem que ser bom e ser ruim, pregar que tem que ser generoso e ser avarento, pregar que tem que ser fiel e ser infiel. Então, Emmanuel fala que é muito mais importante a gente estar sempre se esforçando, mostrando quem a gente é, como espírito imperfeito que é, mas está sempre se esforçando para fazer o melhor. Eu queria aproveitar esse momento para mandar um abraço enorme para a Sônia Regina do Rio Comprido, que mandou para a gente boa tarde. Jesus amado os abençoe, casal 20, paz e bem, amo muito vocês. Rosimar de Anchieta mandou um boa tarde, paz a todos. Fátima de Jacarepaguá, boa tarde, Iris Hernani. Devemos sempre procurar a disciplina, o estudo e o amor para termos uma conduta melhor no dia a dia. Fátima de Jacarepaguá, exatamente, Fátima. Disciplina, tanto que quando Chico começou a psicografar, o que ele falou? Disciplina, disciplina, disciplina. Realmente, eu sou uma pessoa super indisciplinada, essa é para mim, disciplina, disciplina, disciplina. Beto Orlando do Rio Bonito, um abraço, vocês quintas do Evangelho do MAP, Hernani Iris Costa, um abraço, Beto, é sempre um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Iris, meu nome é Carlos Santos, estou aqui na cidade de Alagoa Grande, na Paraíba, ouvindo vocês ao vivo. Ai, que maneiro, nossa, delícia, Alagoa. Muito bom esse lugar. Nós estivemos lá, né, Hernani? Aonde que a gente esteve na Paraíba? Não tivemos João Pessoa, né? Não foi? Foi. Não tivemos? Sim. Ah, bom, já me confundi aqui. A Jean Andrade, do Parque Anchieta. Bom dia, Iris, meu nome é... Não, desculpa, eu tô... Boa tarde ao casal, estou aqui prestando muita atenção nos estudos e reflexões. Ai, que legal, que Jesus inspire e abençoe sempre vocês, a Jean Andrade. Eu preciso prestar atenção também. Oi, Cristina, agora morando em Maricá. Vocês são muito importantes para mim, pois conheci a rádio através do programa de vocês. Puxa, que beleza. Que legal, né? Nossa, fiquei até emocionada. 2 horas de programa, Vitoriano. Depois dessa a gente merece, né? Iris, há um tempo você comentou que assistia Maria Madalena no Netflix. Eu assisti e gostaria de saber a opinião. Muita ficção e romance ou alguma base bíblica espiritualizada? É ficção e romance, sim, mas tem muita parte bíblica. Então a gente tem que ali, né, filtrar. Mas o que eu gostei muito da série foram os diálogos e algumas passagens ali de Jesus antes do The Chosen, né? Porque depois do The Chosen não tem mais Jesus. O The Chosen é melhor. O The Chosen, ele mudou a minha vida. Ontem mesmo, eu queria mandar um beijo enorme para minha mãezinha, que está no CTI, mas está bem, graças a Deus, operou hoje, se Deus quiser, vai ter alta em uns 2 dias. Mas ontem eu estava vendo The Chosen, porque eu sabia que a cirurgia ia ser hoje, né? E estava tentando manter a psicosfera, a minha psicosfera bem, né? E como eu sou louca por aquele Jesus, gente. Olha, quer mudar? Tá tudo dando errado na sua casa? Você pode ligar na Rádio Rio de Janeiro, você pode botar lá uma palestra do Divaldo, ou você vai lá no The Chosen e deixa Jesus ali que... Bota a música do Cabete. Não tem como, não tem obsessor que resista. Bota o coral do MAP. Ou ele se converte, ou ele vai embora. Boa tarde, primos lindos. Feliz Dia Internacional da Mulher. Iris e filhas lindas na escuta. Já dei o like e compartilhei. Isso é importante. Programa, como sempre, maravilhoso. Que Jesus abençoe. Obrigada, Ditinha. Pedro Luiz do Valqueires, na escuta, gostando muito do programa. Sorria, vocês estão na Rádio Rio de Janeiro. Eu queria mandar um abraço para a Kátia Reis, que está sempre com a gente, sempre mandando mensagem. Boa tarde, meus queridos amigos. Vocês são um bálsamo na minha vida. A gente não merece tudo isso, Hernani. Zulmir Holanda, boa tarde, casal lindo. Valéria, boa tarde, casal abençoado. Tânia Souza, boa tarde, casal maravilhoso, obrigada. Mônica Anes, boa tarde a todos. As irradiações eu já coloquei. Maria Fiuza, Cris Duarte, sempre com a gente também. Boa tarde, casal lindo, abençoando, nos traz ensinamentos. Cláudia Bethlen, oi querida, um beijo grande para você, saudade, hein?
Vamos lá fazer imposto de renda. Sandra Freitas Monteiros, boa tarde, casal. Sérgio Duarte, boa tarde, minha filha. Enquanto aguardo a audiência, eu estou te assistindo. Ô, paizinho, beijo grande, enorme, boa audiência para você. Que Jesus te abençoe e te ilumine. Elizabeth Coutinho, boa tarde. Fernanda Moura, todo mundo que pediu irradiação eu coloquei na irradiação. Tá? A Rebeca, né, que está com um problema na laringe, que Jesus abençoe sua filha. Na escuta desse programa tão necessário, puxa vida, que coisa mais linda ouvir isso. Vamos lá dar o like, curtir, compartilhar. Fabiane Carvalhosa mandou um boa tarde. Gilcé Werneck, boa tarde, muita paz, meus amores, irradiação, as irradiações eu já coloquei. Marlene Riso, boa tarde, irmãos queridos, paz e luz. Jorge Luiz Ferreira mandou um boa tarde. O Beto Orlando também, ele vai lá e vem aqui, eu acho o máximo isso, Beto, você é muito, muito, muito parceiro. Rosenilda Barroso, Ariete, sempre por aqui, direto de Brasília, de Distrito Federal, com muita gratidão pelo carinho de todos dessa amada emissora em nos ajudar no caminho da evolução. Muito Puxa, bom. muito lindo isso. Tânia Regina, boa tarde, amigos queridos, vocês são bênção para mim, me mandou um monte de girassol, eu amo girassol. Lídia Rosa, boa tarde, paz e bem, também, olha, agora tá chovendo girassol aqui, Hernani, agora você tem que comprar os girassóis de verdade, entendeu? Você tem que materializar meus girassóis aqui, vou contar quantos são. Lá em casa bota a aguinha pro beija-flor, só vai morcego. O pior é que é verdade, Só vai gente. morcego. Lídia Rosa, boa tarde, paz e bem. O senhor Arione Carvalho, boa tarde. Eu sou o senhor Arione. Estou mais uma vez aqui. Fiz meu like e mais uma quinta-feira feliz por ouvir vocês. Queria que mais pessoas conhecessem esse programa, que nos dá... Ai, olha, gente, isso foi lindo, não foi? Foi muito lindo isso, senhor Arione, que Jesus te abençoe, te ilumine. Vai divulgando então, senhor Arione, vai divulgando. Adriana Maia, boa tarde, Deus abençoe vocês por esses esclarecimentos semanais, principalmente pelo acolhimento. Puxa, vocês são o máximo, gente. Salvadora Batista Cândido, boa tarde, que a paz de Jesus ilumine a todos nós e como estamos precisando da paz de Jesus, não é mesmo? O senhor Arione de novo, para vocês me passarem essa receita de parceria em uma relação de família que nos traz muito ensinamento. Passa a receita a você, Hernani, qual é? O quê? A receita de família. A receita é eu te aguentar ou você me aguentar ou é a gente se aguentar? É a gente se aguentar e depender um do outro. O tempo todo, né? A receita, senhor Arione, eu vou falar assim, é ter Jesus dentro do relacionamento. Se você coloca Jesus dentro do relacionamento, tem horas que realmente você não aguenta, tem horas que a vaidade vem, tem horas que a individualidade vem, tem horas que o egoísmo vem, mas quando a gente está em oração, a gente está orando e vigiando, a gente está pensando, né? Caramba, meu companheiro de jornada, tanta coisa junto que a gente precisa ainda, né? E aí você acaba que consegue ter felicidade, né? E paz. Leide Gomes, boa tarde, casal 20. As minhas quintas-feiras são maravilhosas com vocês. Gente, vocês são muito perfeitos. Neuza Drummond mandou um boa tarde. Carmen Rocha mandou um boa tarde. Jaidete Gomes, boa tarde, querido casal. Acabei de chegar para ouvir esse maravilhoso programa, minhas quintas preferidas. Olá, Hernani, você voltou. Estava com saudade das suas elucidações. Vou até deixar ele falar um pouco hoje. Hoje aí está acelerada. Estou acelerada. Eu estou feliz que a minha mãe não saiu do CTI, mas voltou da cirurgia bem, depois do susto que ela deu na gente. Daniele Batista, os protestantes não oram para os mortos, porque Lutero retirou o livro de Macabeus, onde está escrito que devemos orar pelos mortos. Retirou mais 6 livros também. Fato. Isso é fato, né? Mas assim, mesmo que não se ore para os mortos, a gente sabe que é mais importante orar para os mortos do que ir lá prestar culto e levar flor, né? Que a oração é tudo. Mas tudo bem. A oração, de uma forma geral, quando você ora para os vivos, para quem fica, para quem está com dor, para quem está com saudade, você acaba atingindo também os mortos, né? Porque essa energia, ela vai, né? Mas eu já tenho visto muitos evangélicos que hoje não oram diretamente, não é acender vela, não é...
mas que eles fazem uma irradiação, que eles fazem uma oração, né? Onde quer que ele esteja, na paz do Senhor. Acaba que, aos pouquinhos... Porque tudo na vida é evolução. E a religião também é evolução. O espiritismo também vai evoluir, né? Todos nós estamos em constante evolução. Uma coisa eu aprendi com o espiritismo. O evangélico, quando desencarna, na maioria das vezes, vai buscar outros evangélicos também no plano espiritual, assim como os católicos, Sim. né? Então, eles buscam esse amparo lá no plano espiritual, leva um tempo, pode demorar muito mais para entender que desencarnou, que vai ter que preparar uma nova encarnação. Vai ter as dificuldades inerentes ao não conhecimento da doutrina, óbvio, né? E eles vão estar lá também se amparando e recebendo de alguma forma essa energia que acontece dentro das igrejas, que acontece lá em alguns lugares com as revelações que eles fazem, outros lugares com as águas fluidificadas que acontecem. Então eles têm um amparo também de alguma forma. O plano espiritual é muito sábio, né? E eles têm que ter conforto. A cada um de acordo com as suas obras. Tem merecimento, vai ser socorrido. Então a gente não precisa se preocupar. Talvez não tenha todo o conhecimento acadêmico, né, metodológico, doutrinário que a gente tem para o que de fato está acontecendo com você. O desencarne, né, o cordão de prata, os miasmas, as dificuldades de evolução. E isso a gente sabe como espírita, e se lembrar do lado de lá, é exatamente o que está acontecendo, porque a gente tem a ciência junto. Além da filosofia e a religião, a gente tem a ciência. Então, a gente sabe, né, o que é um miasma, por que o perispírito está naquelas condições. E, às vezes, isso é o que nos prejudica. Às vezes porque você tem o conhecimento, não faz o que tem que ser feito e não tem desculpa, né? Mas nós somos trabalhadores muito caros do lado de lá. Somos. Isso eu vi por causa lá do Bordalo, que desencarna, não tirou nem 30 dias de férias. Já está trabalhando. Porque, imagina, um plano espiritual, um espírito que sabe como funciona exatamente, e o outro que você precisa ainda... trabalhar burilar para ele entender. Você é mais caro, né? Neuza Lopes, cheguei agora, estou amando o programa, boa tarde. Carmen Rocha, abraços fraternos para você, Iris e Hernani Costa. Daniele Batista, bora dar o like, pessoal. É muito importante o like. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essa maravilha de estudo. Assim o YouTube impulsiona o vídeo. Gente, vocês são perfeitos. Natasha Slanik, boa tarde a todos. Marlene, boa tarde, excelente programa, já dei o like. Marcelo Ribeiro, adoro ouvir vocês, já dei o like. Sérgio Mártir está sempre com a gente também. Boa tarde, amigos. Paulo César Portugal, boa tarde. Tema excelente, mas vou ter que sair e vou ouvir depois. Então escuta depois. Aí a Lúcia Portugal, ela entrou, acho que pelo YouTube dele. Marilene Melcíades, boa tarde. Rogéria Tavares, gratidão por mais um lindo programa. Legal ver vocês. Que bom te ver de novo, Hernani, viu? Tava todo mundo com saudade de você. Maria de Fátima, boa tarde. José Manuel dos Santos, boa tarde. Iris, Hernani, família. Hoje a Iris está de alma lavada. Aí, viu? Likes e compartilhamento. Ele é de Araraquara, São Paulo. Me dá aqui, gente, que eu estou esquecendo do Emmanuel. Não posso esquecer Emmanuel. Eu começo a falar, ficar conversando com vocês. Eu vou fazer um programa conversando com os ouvintes. Só para a gente ficar batendo papo. Consciência. Guardando o ministério da fé numa consciência pura. Paulo, Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos que pessoas que, seguida grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça.
Os aprendizes do Evangelho devem recordar o Conselho Paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino ministério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. E aí, Hernani? Sentimento puro, o que é? Esse que é o grande lance. A gente vem encarnando, né, nos reinos inferiores, nos reinos animais. E o animal está aqui para quê? Para sobreviver, para perpetuar a espécie, né, para estar cada vez mais forte, né? Não é a lei do mais forte na selva? Então o animal, quando ele chega perto do outro, ele tem sempre um interesse. Seja o interesse sexual, seja o interesse da prole dele sobressair sobre os outros, para lhe dar consanguinidade, né, e evolução da espécie, seja para caçar o outro. Então, toda vez que o animal se relaciona com outro animal, ele tem algum interesse. Interesse de perpetuar a espécie, tudo instintivo. Quando nós viramos seres humanos e somos uma individualidade, acabou esse interesse animal. Então, agora, a relação com o outro não é a de interesse. Por isso que ele fala de sentimento puro. O sentimento puro é o sentimento desinteressado, de fazer o bem para que o outro esteja bem. E não só porque você tem uma dependência, um interesse, que você quer tirar uma vantagem, que você precisa de alguma coisa. A caridade real é a caridade desinteressada. Como é que você faz o exercício da caridade desinteressada? É você fazer alguma coisa para alguém que você não quer nada dela. Ela não tem nada para te dar e você não quer nada dela. Porque você não tem interesse nela. Então, quando ele fala do sentimento puro, é esse sentimento, é o sentimento desinteressado, que é diferente das relações que você teve até hoje para se tornar o ser humano que é nos reinos inferiores dos animais. Que você procura a fêmea para casalar, que você procura o macho para perpetuar a espécie, que você busca o outro animal para caçar, ou você busca para se defender. Então tem sempre um interesse envolvido, que é a maioria das relações que não dão certo na nossa vida hoje. Quando você se relaciona com outras pessoas apenas no interesse material, ou no interesse de ter algum benefício, a chance de em algum momento aquele interesse terminar, ou aquela pessoa não conseguir te dar mais aquilo que você tinha tanto interesse e a relação acabar é muito grande, ou dos interesses conflitarem, né? Então o ser humano, o grande problema da humanidade são os conflitos de interesse. E os 10 mandamentos estavam repleto disso, né? O tempo todo. O tempo todo, a primeira mensagem de Deus com os homens era como gerenciar esses conflitos de interesse, que são os 10 mandamentos. Depois a gente vem, só faça, né, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus, ao Pai sobre todas as coisas. Aí Jesus já vem trazer um sentimento completamente diferente. Amar ao Pai, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele sai daquela gerência de Moisés, lá dos conflitos de interesses humanos, para trazer o amor. E é esse amor que é o amor desinteressado. Então Jesus ele já dá um passo muito maior do que é realmente os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo, fugindo dos conflitos de interesse, do não matar, não desejar a mulher, não sei o que, honrar pai e mãe, tudo conflito de interesse dentro dos 10 mandamentos. Então a evolução do homem é aprender a amar. O importante é que às vezes você pensa assim, eu tenho direito à felicidade. Qual é o custo dessa felicidade que você acha que você tem direito? É a infelicidade de muita gente? Isso vai te trazer a felicidade? Muitas vezes não traz. Então, você acha são questões que você precisa pesar. Porque você acha que aquele momento de gozo, de prazer, né? Aquilo que você... É igual o Hernani fazia uma alusão à compra parcelada, né? Você vai comprar lá um sapato que você não tem dinheiro, não tem nada. E você olha aquele sapato, eu preciso disso para aquele evento, para aquela festa, para eu chegar daquela forma. Vou dividir em tantas vezes. No primeiro dia que você bota, ele já apertou seu pé. No segundo dia, você já achou, ele já não é mais tão interessante assim. Mas a fatura do cartão tá lá, 12 vezes você pagando, né? Então, é isso. Às vezes você opta por uma coisa que você acha que vai te dar prazer, vai te dar alegria. E o pagamento disso lá já não está valendo a pena, mas aí não adianta, você não tem como, depois de usar, devolver o sapato. Aí você vende para o brechó para aliviar um pouco a sua consciência. Ou você dá para a caridade, que é melhor dar para o brechó da caridade. Boa tarde. O problema é quando você pega o marido de alguém ou a esposa de alguém, como é que você vai dar para caridade? Não vai dar para caridade, não vai servir nem para caridade.
Boa tarde, Hernani e Iris. Hoje estou ao vivo. Outras vezes, às segundas pela madrugada, pelo menos a primeira parte. Ou após o intervalo. Idade avançada me acorda naquele horário. Que beleza. Ai, que legal. Não esqueça o nome da corrente de oração. Eufrédia de Ipanema já está na corrente. Fernanda Lima de Carvalho, Orá, boa tarde, casal abençoado, o programa está maravilhoso, Deus abençoe vocês grandemente, o nome da irradiação já coloquei. Puxa, Fernanda, que Jesus te abençoe. Eu recebi vários nomes aqui para irradiação, já botei. Hernani, olha, a Kátia Chamon mandou aqui um néctar que você tem que comprar para o teu beija-flor e mandou uma foto com os beija-flores dela. Mas ele bota néctar, Kátia. Que o Será que os morcegos gostam desse néctar? Os morcegos chegam primeiro. Mas eu vou mandar aqui para ele, eu estou mandando para mim esse néctar. José Manuel dos Santos, boa tarde, Iris Hernani, família da rádio. A Iris hoje está de alma lavada. Gente, vocês são maravilhosos. Belos depoimentos. Ele é de Araraquara, São Paulo. Lígia, sou fã desse casal. Ai, meu Deus, vocês são muito perfeitos. A gente está no finalzinho, mas eu acho que ainda tem umas mensagens aqui, ainda dá tempo. Júlio César Melo, boa tarde. O nome da irradiação já estou colocando. Odilon Henrique mandou, já dei o meu like, não esqueçam do like. Fernanda Moura, boa tarde, conheci vocês através do MAP, gratidão, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ah, Fernanda, que Jesus te abençoe. Sandra Roselli me mandou girassóis. Lúcia Domingos Monteiro mandou um boa tarde. Eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente falar sobre essa questão da consciência. Muitas vezes, eu queria que a gente não confundisse a consciência com a culpa, com o remorso. Muitas vezes a gente fica amargando uma culpa, um remorso, que é nada mais, nada menos que fruto da obsessão. A obsessão, ela te pega nas nossas falhas, né? E ele começa, assim, a esgotar a sua energia de evoluir, a sua energia de viver, a sua alegria de viver. Então, não importa se alguém que você amava muito voltou para o plano espiritual e você acha que deveria ter feito mais, pensa o seguinte, essa pessoa está viva, porque ninguém morre. Então, fale com ela como você falava antes, mande orações, mande flores. Hoje mesmo eu contei para Yasmin, lembra daquele menino que foi lá no Chico? Ele não podia mandar a carta, mas mandou a carta pela amiga, dizendo, mãe, recebi as suas flores. Então, e ninguém sabia, a mãe no dia do aniversário de morte do filho, ele morreu com 16 anos de leucemia, ela pegou a foto do menino e botou uma rosinha ali e falou, filho, eu não posso te dar nada, estou te dando uma flor. Ele não conseguiu mandar a mensagem, mandou escrito através de uma outra carta, de uma menina que morreu perto, de uma amiga, avisa minha mãe que eu recebi a flor dela no dia do meu aniversário. Então, existem coisas que não tem mais como a gente não entender que aquela pessoa está viva. Então, não precisa ter remorso. Você diz assim, olha, eu devia ter ido mais aí, não fui, mas eu estou mandando oração, eu vou aqui fazer, né, o meu melhor daqui para frente, porque se a gente amargar a culpa não é consciência, gente. A culpa, ela corrói. Então, vamos tirar a culpa do coração, vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, não tenho culpa. Eu tenho responsabilidade com o quê? O que eu tenho que fazer para assumir as minhas responsabilidades? Porque se você amargar culpa, remorso, você vai ser uma pessoa infeliz. E uma pessoa infeliz faz todo mundo em volta infeliz. Porque quem te ama não quer te ver infeliz. Então, é importante, é muito importante, quando a gente fala de consciência, a gente fala, sim, de consciência para a nossa mudança, para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Não é para a gente sentar, chorar e falar assim, eu sou uma pessoa horrível, eu não tenho como resolver isso, eu não tenho como mudar isso. Tem. Mude a você mesmo. Todas as psicografias que eu vejo, né, as pessoas receberem, o espírito que está se comunicando, ele diz, cuide de você, do seu físico, da sua saúde, da caridade, porque o espírito que está do outro lado, ele está feliz com a sua mudança, ele está feliz com a sua evolução. Então, sabe, se quer fazer por ele, faça por você, que você vai estar fazendo por ele. Chegamos no finalzinho, esse papo tá bom, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um pai que é amor, poder e bondade. Eleva teu pensamento que ele vai até você.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.